tarde. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Podhertz aqui no nosso Instagram ou YouTube, depende de onde você estiver vendo. E antes de a gente começar a conversar sobre medidas de controle de risco, que foi um tema que foi decidido por vocês pelo nosso Instagram, segue a gente nas redes sociais, né? Caso você não siga a gente, porque lá no Instagram a gente produz conteúdos gratuitos para você, diariamente interação nos stories. Foi lá que vocês, seguidores, decidiram que esse tema, eu coloquei lá para vocês decidirem várias opções de tema, esse foi o mais votado, e além de ter uma aba de perguntas, sempre para vocês estarem fazendo do tema decidido. Então, hoje, estamos aqui com o Evandro, né? Está conversando sobre medidas de controle de risco, a importância disso, quem é que faz. Então a gente vai conversar um pouco e vai estar respondendo também as perguntas. Perfeito. Então vamos lá, vamos sem mais delongas. Qual foi a primeira pergunta aí? Bom, pessoal, vamos lá já começando a responder as perguntas se vocês tiveram dúvidas sobre esse tema. A primeira pergunta foi feita aqui do André, que é: uma PPRA deve ser feita em todo o serviço? Primeiro de tudo, o que é uma PPRA? Né? É um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. É um documento, né? Isso. E toda empresa precisa ter esse documento? Acho, se eu não me engano, sim. A partir de um funcionário registrado, sim. Então, sim. Toda empresa. E o que compõe esse documento? O PPRA ele é um mapeamento das atividades por função de cada colaborador dentro daquela mesma função, quais são os riscos que ele se expõe e quais são as medidas de controle para neutralizar aqueles riscos. Todo trabalhador ele está exposto a riscos. E assim, antes de a gente chegar um pouco mais a fundo na PPRA, que ela fala sobre riscos ambientais, o que seria riscos ambientais, para quem não é tão por dentro desse assunto? Isso, existe mapeado 5 grupos de riscos ambientais. Ergonômicos, relacionados à postura, riscos físicos, químicos, biológicos e de acidentes. São esses 5 que vocês estão expostos, dependendo da área que você está trabalhando, uns mais que o outro. E para a PPRA, ela serve para isso. Como você estava comentando, a PPRA ela é um documento feito para cada função. Então, se você trabalha, um exemplo, como soldador, você tem uma PPRA com os riscos de onde você está exposto. Uma pessoa que trabalha com ambiente administrativo está exposto a riscos menores que você, normalmente mais ergonômicos. Exatamente. E respondendo à pergunta, né? Sim, toda empresa deve ter, todo serviço tem que ter uma PPRA, no caso a empresa, função. Né? É cada função, no caso, a pessoa vai trabalhar, aí ela chega e tem que ter um PPRA daquela função. Caso não tenha, aí a empresa está irregular e passível de multa se houver uma fiscalização. E agora, atualmente, existe o E-Social. O E-Social nada mais é do que um fiscal eletrônico, um fiscal virtual que pode estar dentro da sua empresa verificando essa papelada. E uma delas é o PPRA. O PPRA, que fala. Então pronto, vamos para outra pergunta aqui do Yuri, um xará que sempre está interagindo com a gente aqui no Instagram. E ele perguntou assim: sobre essa sequência que deve ser feita, quem deve ser o responsável para estar fazendo a sequência? No caso, a sequência que o Yuri comenta é sobre a sequência das medidas de controle de risco, que seria a eliminação, substituição, controle de emergência, sinalização e EPIs. Então, essa é uma sequência de 5 passos que deve ser feito para ter uma medida de controle. No caso, como respondendo à pergunta dele, quem deve estar sendo responsável? Quem realmente deve estar sendo responsável? Bom, começamos por uma empresa pequena, só tem um funcionário e o dono. O dono da empresa, o proprietário da empresa é responsável em mapear, eliminar e neutralizar de acordo com essas medidas de controle que a gente acabou de dizer aqui. Se caso a empresa for maior e precisar de formação de CIPA, o que é CIPA? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Essa CIPA rege a NR5, tem que estar de acordo com a NR5. Quem será responsável agora nesse caso é a CIPA.
Caso a empresa for maior ainda e precisar de ter uma composição do SESMIT, Essa eu não lembro. Serviço Especializado de Engenharia, 2 E's, Serviço Especializado de Engenharia em Segurança e Medicina do Trabalho. Vamos colocar escrito aqui que é para vocês entenderem melhor. Então, o SESMIT, que é composto por médico do trabalho, engenheiro de segurança, técnico de segurança, enfermeiro do trabalho, técnico em enfermagem, esses profissionais multidisciplinares serão responsáveis em estar pelas medidas de controle, elaborando e implementando as medidas de controle. E sobre as medidas de controle, antes de passar para as outras perguntas, acho que seria bom enfatizar como fazer esse passo a passo. No caso do primeiro passo que a gente comenta, que é a eliminação. No caso, é a eliminação do risco que está identificado, né? Identificado, mapeado. Né? Um exemplo que a gente normalmente conversa muito é o da máquina de ruído, né? Isso. Se você tem numa empresa uma máquina que ela te expõe ao ruído excessivo, como é que eu sei que esse ruído é excessivo? Eu tenho um aparelho chamado decibelímetro, mais ou menos do tamanho desse álcool gel aqui, que eu vou direcionar para a máquina a uma distância X e ele vai monitorar para mim o ruído da máquina em decibéis. Se esse ruído ultrapassar o valor exigido de acordo com o NR15 por mais de 8 horas, essa máquina tem que ser eliminado esse risco, que é o primeiro item do... Deixa eu arrumar aqui o microfone. Que é o primeiro item das medidas de controle, eliminação. Que seria a engenharia civil, elétrica, mecânica, pegar essa máquina e tirar desse local e colocar para um local mais longe daquele ambiente que está sendo perturbado, que está sendo exposto àquele risco, àquele ruído excessivo. Se caso não tiver espaço lá fora ou qualquer outro setor para essa máquina ficar, não tem mais o item 1, pula para o item 2. Que é a substituição. Caso a troca de máquina, né? Vamos trocar a máquina para uma mais moderna, mais eficiente, menos barulhenta, enfim. Tem essa máquina no mercado? Tem. Ou não tem? E se tem, qual o valor? Compensa? Custo-benefício? Tal. Se não der certo, pula o item 2. Controle de emergência. Item 3, controle de emergência. O que seria isso? Seria basicamente fazer um projeto acústico na máquina, enclausuramento do ruído dessa máquina. Aí existe diversos abafadores de ruído que coloca-se ao redor da máquina e a máquina abafa o ruído exposto naquele local. Mas, volto a dizer, não é o álcool gel, faz de conta que é o decibelímetro, vai lá e mede. Deu certo? Reduziu de acordo com o NR15? Reduziu. Não reduziu? Próximo item. Sinalização e junto com ele o EPI. Sinalização seria mais a questão de você colocar alguma placa de advertência, alguma coisa nesse sentido. De aviso, não sei disso. De aviso. Local com ruído excessivo, uso obrigatório de EPI. Quais EPIs? O que é um EPI? Isso mesmo que eu ia comentar. EPI, equipamento de proteção individual. E como o nome diz, individual, você não compartilha o seu equipamento. Se você está utilizando um capacete, um óculos, uma luva, um protetor auricular, você não deve estar dando para outra pessoa. Ele é seu, individual. Então não se compartilha EPIs. Muito bem, então você usando esses EPIs que seriam... Tem um protetor auricular aqui, pega aí por favor. Tem ele tipo concha e o tipo plug, que é esse aqui, ó. O tipo plug é esse camaradinho aqui que vem lacrado. Ó. Você tem o lado direito. Como é que você escolhe o lado direito? Você dá um nozinho aqui para sempre o que está com o nó ir para o seu lado direito. Porque aqui pode ter bactéria ou algum tipo de substância que pode contaminar outro ouvido na hora que você vai trocar sem querer os plugs. E aí, para você instalar, você tem que deitar um pouco a cabeça, abre a boca e instala o plug. E fica com ele
as 8 horas de trabalho que você estiver exposto àquele ruído. Esse plug tem um grau de atenuação em decibéis. Se isso reduzir o suficiente do que a máquina está expondo, beleza. Caso contrário, por cima do plug usa um tipo concha, que vai abafar mais ainda. Aí mede de novo, dando ok, beleza. Não dando ok, vai para o item. Continua sendo o EPI e a sinalização, que são os últimos. E aí os EPCs, né, coloca também toda a sinalização de cone, fita e advertência, etc. Mas é basicamente isso. É muito difícil chegar um desses itens que nós falamos de medida de controle e não neutralizar o risco. Pode não eliminar, mas neutraliza com algumas ações desse tipo. Pronto, então vamos agora para uma outra pergunta que é do Leonardo, que ele falou assim: o que é mais importante em uma medida para uma medida de controle? No caso, o que seria mais importante para você estar controlando o risco? Pode ser feito nesses 5 tópicos? O que seria o mais importante? O mais importante que a gente esqueceu de falar, também dentro do EPI, o assunto EPI, é o CA. O que é o CA? Certificado de... Eita, esqueci, rapaz. Corta. Certificado de aprovação. Aprovação. Na realidade, ou ele vem em destaque de alto relevo ou baixo relevo no EPI. Nesse caso aqui não tem como, porque ele é muito pequeno. Não tem no próprio... E na embalagem. Na embalagem tem, ó. Ou na embalagem. Essa embalagem tem o número do CA. O que você vai fazer com esse número do CA? Aqui embaixo tem um link escrito consultaca.com, que você vai entrar nesse site e vai digitar o número. Para quê? Para mim saber a validade desse EPI. Normalmente são 5 anos de uso, de validade. Atrelado às condições de utilização dele, você tem a vida útil do EPI. Verificar se o seu EPI tem o CA. Todo EPI tem que ter CA. Isso é fato. Não tem CA, não é EPI. Não use. É algum material, vamos dizer assim, clandestino aí, que existe muito no mercado. Cuidado. Outra coisa também, promoções de EPI. Compre aqui EPI com 50%, 60%, 70% de desconto. Pode ser que esse EPI seja de um lote que já vai se vencer. Se você adquirir esse EPI, tem que tomar muito cuidado, porque você pode ter tirado da embalagem assim como eu tirei esse, e tá para se vencer esse ano. E aí? Vou usar só um ano, sendo que ele é válido para 5. Aí você tem 2 opções. Primeira, pede para o Inmetro, que ele vem sempre com o selinho do Inmetro também no CA. No caso aqui não tem na embalagem, mas ele é um dos responsáveis em testar o EPI e emitir o certificado de aprovação. O Inmetro pode revalidar o número do CA e aumentar o prazo de validade dele para até 5 anos. Diante da hora que você abriu ele da embalagem. Opção 2, devolver para o fornecedor, fabricante, e pedir um novo lote. Então, em resposta ao do Leonardo, que é mais importante para uma medida de controle, que você começou a comentar do EPI, na verdade não tem uma medida de controle de EPI, porque eu não sei se ele quis dizer a medida de controle de risco. Certo. Caso ele queira ter falado da medida de controle de riscos, na minha opinião, seja como é que se chama? Atualização, a verificação, o mapeamento e a atualização do PPRA, do PCMSO. O que é PCMSO? Não, é muito grande o nome de cabeça. Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PCMSO. Então ele tem esses, basicamente são 2 documentos, PPRA e o PCMSO, que vai mapear o que precisa ser feito em termos de segurança, em termos de saúde, e isso anualmente deve ser renovado. Então, esses documentos são importantíssimos estarem atualizados, e mais do que isso, não basta ter só papel, não. Eles têm que estarem implantados na empresa
de acordo com aquelas responsabilidades que a gente falou no início. Eu vendo aqui uma pergunta do Fernando falando assim: como posso verificar se meus EPIs estão adequados para uso? Então, como uma conversa que a gente já teve aqui antes, que já entra respondendo essa sua pergunta, Fernando, é CA. o CA, você verificando o CA do EPI, ver se ele está na validade e com condições de uso. Caso aconteça de perder uma condição de uso e estar estragado, você nem utiliza, nem precisa verificar. Outra coisa, se você vai usar um capacete, que, por exemplo, pega aquele capacete ali. Você já quer falar? Não quer ler outra pergunta? A última? Que vai ir contra o capacete também? Não sei, a pergunta do Adalberto, ele comenta assim: caso um ambiente de trabalho apresente muito risco ou os meus EPIs não forem adequados ou não estão adequados, posso pedir direito de recusa? Com certeza. Então, respondendo as duas perguntas, do Adalberto e do Fernando. A adequação, uma das informações, que você tem que ter quando você vai analisar um EPI é o número do CA, a data de validade, as condições de uso e se ele é destinado para realmente neutralizar aquele risco que você determinou, que o responsável determinou. Por exemplo, capacete tipo aba frontal com ranhura, carneira e isolação de até 1000 volts. Posso usar ele para um serviço com um serviço na rede elétrica. Isso dentro do prazo de validade do EPI. Se caso esse capacete não for isolante, eu não posso usar ele na atividade elétrica. Então, tome muito cuidado com isso. Mesma coisa com luva isolante, mesma coisa com protetor auricular que não abafa corretamente o ruído daquela máquina. O trabalhador vai estar sendo exposto, mesmo que nada está usando um EPI que não neutraliza o risco. Então, enfim, muito cuidado nesse sentido aí. E uma coisa que a gente fala muito, que é enfatizando tanto o direito de recusa como a qualidade dos EPIs e as medidas de controle, porque você tem que entender que é você que está em risco, a sua saúde, então você tem que, como é que se chama a palavra? Você tem que prevenir, precaver, se antecipar com essas dicas, essa conversa que a gente está tendo, para não acontecer nada de pior em relação a um acidente, por conta que o abafador ele não pega, você continua ainda exposto num ruído que é prejudicial a você. Isso não vai te prejudicar logo no mesmo dia, mas um trabalho constante, diário, toda vez. E homens, atenção! Excesso de ruído causa impotência sexual. Ixi, rapaz, acredito não. Isso é fato. Pode pesquisar que bate muitas pesquisas em cima disso aí. Não estou dizendo que é uma via de regra, mas causa sim, já foi comprovado muitos estudos científicos que excesso de ruído pode causar impotência sexual. Rapaz, olha aí, não dá só assim agora. Outra coisa, falando sobre direito de recusa, use e abuse do direito de recusa. Porque de acordo com o NR1, todo trabalhador deve exercer seu direito de recusa, tem o dever de exercer, amparado pela NR1, caso houver na sua atividade alguma situação que deixe ele em risco iminente, grave para a sua saúde ou para a sua integridade física dele e do companheiro ou de pessoas que estiver ao seu redor. E motivos EPIs que não estão na validade, EPIs que não estão com a qualidade boa, então você sempre pode estar utilizando. EPC também, ferramentas, enfim, todas as condições de trabalho que você precisa, que a empresa precisa te fornecer e não te fornece, mas te pede para fazer aquele serviço e não está te oferecendo 100% de segurança, utilize o direito de recusa, se reporte ao seu líder ou supervisor mais próximo, né, vamos dizer assim, e dê uma segunda opção, dê um motivo, tem que ter um motivo. Por que você está parando o serviço? Por que você está se recusando a fazer o serviço? Por causa disso, disso, disso. Não vá fazer corpo mole, não. A gente sabe que tem esse negócio aí, mas é uma dica que a gente deixa aí para vocês
estarem observando. Então, agora que a gente já finalizou sobre esse papo de medida de controle, respondendo todas as perguntas, primeiro está agradecendo todo mundo que interagiu com a gente, mandou as perguntas, foi perguntas boas, a gente interagiu bem aqui com a conversa. E você que gostou do nosso assunto e viu esse podcast completo através do YouTube, caso não siga a gente no Instagram, pode estar seguindo a gente para estar ficando por dentro de todas as novidades. Fique vendo também nossos conteúdos do Instagram, que a gente já fez 2 podcasts, um sobre assessor técnico e como economizar energia na sua casa ou na sua empresa. E vem mais por aí. Então, fique esperto também nos nossos stories, que a gente sempre vai estar interagindo com vocês para estar decidindo os